Vamos lá então, crianças, realizar agora nossas atividades de matemática no livro didático de vocês, páginas 129 e 130. Nós ainda daremos continuidades aos sólidos geométricos, ok? Então vamos lá para o número 2. No número 2, você vai observar ao lado a figura aí, né, que representa uma pirâmide, essa figura amarela ao lado, e responder as questões. Letra A. Quantas faces a pirâmide representada tem? Então, quantas faces, quantos lados dessa pirâmide você consegue observar aí, você consegue ver? Então, você vai escrever na letra A. Letra B. Quantas arestas essa pirâmide tem? Então, quantas linhas você consegue contar, né? Quantas arestas essa pirâmide tem? Escreva na letra B. Letra C. E quantos vértices? Lembra dos vértices? São os pontos que ligam uma aresta à outra, não são? Então, você vai contar quantos vértices, quantos pontinhos ligam aí uma aresta à outra e escrever na letrinha C, certinho? Número 3. Observe ao lado a figura que representa um prisma triangular e responda as questões. Então, agora você vai observar, né, o prisma e essa figura verde ao lado do número 3 e responder. Letra A. Quantas faces o prisma triangular representado tem? Então, a mesma coisa, você vai contar aí, né, os lados dele, quantas partes você vê, quantas faces e colocar na letra A. Depois, na letra B, quantas arestas, né, que são as linhas. E na letra C, quantidade de vértices, ou seja, os pontinhos, né, que ligam uma aresta à outra, certo? Número 4. Observe a representação dos sólidos geométricos abaixo. Então, agora você vai observar aí, né, os sólidos abaixo, as cores deles, e você vai escrever aí para mim qual é a cor das figuras que representam o sólido que tem. Letra A. 6 vértices. Quais desses sólidos? Sólido amarelo, lilás, verde ou azul? Então, vamos lá. Você conta, né? Vértice, que é? São os pontinhos que ligam as arestas, né? Então, vou contar aqui esse do amarelo com vocês. Veja bem, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o amarelo então você vai colocar, né? Amarelo. Vamos ver se o roxo tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também tem 6, né? Então, vocês vão colocar sólidos amarelo e lilás, certo? Se o verde tiver 6 vértices, vocês colocam verde também e o azul, mas eu acredito que esses dois não tenham, tá bom? Depois, vocês vão colocar aí na letrinha B, qual a cor dos que possuem 15 arestas? Qual desses você consegue observar aí 15 linhas, né? Arestas são as linhas, tá? Você vai contar e escrever aí a cor para a tia desse sólido. E na letra C, os que têm 5 faces, ou seja, 5 lados, certinho? É só escrever a cor desse sólido, tá bom? Agora vamos para as atividades da página 130. Primeiro que nós temos aí é o número 5, né? Vocês vão observar os sólidos representados abaixo e completar o quadro. Nós temos aí o prisma, né, que é esse laranja, nós temos o cubo, que é o azul, nós temos a pirâmide, que é a verde, e nós temos o paralelepípedo, que é esse vermelho, certo? Então, como que vocês irão completar o quadro? Com o número de faces, número de arestas e o número de vértices de cada um. Tem alguns que já estão completos, veja, o prisma, né? Já tem o número de faces dele, que são 5. O que são faces? São os lados, né? Já tem o número de arestas, que são as linhas, e
você vai escrever o número de vértices, que são os encontros das linhas, né? Os pontinhos aí, as quininhas, né? Do sólido geométrico. E assim você vai completar o cubo, a pirâmide e o paralelepípedo, ok? Aí nós temos uma perguntinha para vocês. Quais são as características comuns que você observa entre o cubo e o paralelepípedo? Então, o que a gente observa em comum do cubo, né, que é o azul, e o paralelepípedo, que é o vermelho? A gente observa, né, que eles têm a mesma quantidade de faces e de arestas, né? Os dois têm a mesma quantidade. E a diferença que a gente pode perceber do cubo e do paralelepípedo, que eles também têm diferenças, né? Então, a gente pode perceber o seguinte, crianças, que de diferente eles têm, ó. O cubo, eles têm todas as arestas do mesmo comprimento, né? Veja aí, ó, todas as linhas do cubo têm o mesmo comprimento. Já no paralelepípedo, tem, né, arestas, linhas menores e linhas maiores, certo? Veja aí o vermelho, tem linhas menores e linhas maiores, arestas, né? Então, você vai colocar aí, né? O que são as características que eles têm em comum? Eles têm a mesma quantidade de arestas e de vértices. E o que eles têm de diferente? O cubo, as arestas são do mesmo comprimento. E o paralelepípedo, as arestas são diferentes, certo? Agora vamos para o número 6. Qual dessas peças falta na figura ao lado para montar um cubo? Explique aos colegas como você pensou para responder. Então, aí você pode explicar aí para os seus familiares, né? Qual dessas peças? A peça 1, peça 2, peça 3, peça 4, peça 5, peça 6 ou peça 7 que se encaixa aí, né? Nesse joguinho aí, para você formar um cubo. É só você escrever peça e o número dela, tá certo? Bem facinho nossas atividades de hoje, né? Então, façam com bastante capricho, atenção. Qualquer dúvida, a tia tá aqui, tá bom?